Desde o início da vida, antes de qualquer palavra, o primeiro vínculo que nos molda é o materno. O útero é a primeira morada da alma, um espaço silencioso, quente, envolto em escuridão, mas carregado de alimento e de batimentos que embalam. Ali, nada falta. Ali, não existe espera. Não existe solidão. A alma aprende o que é acolhimento, antes de aprender o que é dor. Mas o útero não é apenas carne. Ele é também imagem arquetípica, que vive no inconsciente. É a gruta primordial, é a caverna úmida, é o oceano sem margens. Nos sonhos pode aparecer como uma casa sem portas, uma caverna acolhedora, ou um mar profundo que envolve por inteiro. São lembranças psíquicas do primeiro lar. O problema começa quando essa memória se transforma em prisão. O mesmo espaço que foi paraíso pode se tornar cativeiro. A psique, em sua ânsia por segurança, pode se recusar a sair para a vida independente. É como se o indivíduo, mesmo adulto, continuasse esperando que o mundo fosse um útero, um lugar de proteção total, de nutrição constante, de alívio imediato das dores. Esse anseio é compreensível, mas é impossível. Nenhum lugar, nenhuma pessoa pode ser o útero novamente. É nesse abismo, entre a memória simbólica do acolhimento e a realidade imperfeita da vida, que o complexo materno nasce. Uma prisão invisível, um cordão não cortado, que mantém a alma presa à promessa de um colo eterno. O útero, símbolo de origem, pode se tornar símbolo de estagnação. E a travessia da alma começa exatamente aí, no reconhecimento de que a vida nos chama para fora, mesmo quando a tentação é permanecer dentro. O complexo materno pode nascer de duas formas aparentemente opostas, mas que têm a mesma raiz. De um lado, a mãe que não solta, que controla, que projeta no filho seus medos, suas frustrações, seus desejos. Ela o envolve em cuidados sufocantes. Alimenta, mas devora. Protege, mas prende. É como a figura mítica de Cronos, que engolia seus próprios filhos, para que jamais os superassem. Nesse vínculo, o filho não nasce para si. Vive como extensão da mãe, sem espaço para a própria voz. Do outro lado está a mãe ausente, aquela que não pôde estar, seja pelo abandono, pela morte, pelo trabalho ou pela incapacidade de amar. Nessa ausência, a criança cresce no deserto da falta. Cada relação futura se torna uma tentativa de reencontrar o colo perdido. Cada amor vira busca por alimento, que nunca sacia. Presença devoradora, ausência devastadora. Dois extremos de uma mesma ferida. De um lado, a individualidade engolida. Do outro, a alma faminta de afeto. E o resultado é sempre o mesmo. A psique não encontra repouso. Ou é sufocada pela proximidade excessiva, ou se perde na vastidão da falta. Esse é o peso invisível que muitos carregam sem sequer nomear. Vivem relações marcadas por carência, submissão ou ressentimento, e não percebem que não estão lidando apenas com a mãe pessoal, estão dialogando com algo maior, com uma força arquetípica que atravessa todas as gerações. Na vida adulta, essa ferida não desaparece. Ela muda de rosto, mas continua a ditar os passos. Muitos se tornam eternos dependentes. Mesmo crescidos, ainda esperam que o mundo lhes dê direção, que alguém lhes diga o que fazer. Buscam no parceiro ou na parceira o colo que alivia o peso de existir. Transformam o relacionamento em uma volta ao útero. Esperam cuidado, nutrição, proteção absoluta. Mas nenhuma relação humana pode sustentar esse fardo. A frustração é inevitável. Outros escolhem o caminho oposto.
são os filhos rebeldes. Vivem em guerra com qualquer autoridade, rejeitam vínculos, fogem de compromissos, desafiam responsabilidades, gritam liberdade, mas no fundo, continuam girando em torno da mãe. Ainda estão presos ao cordão que negam. Sua rebeldia é só outro nome para dependência. Dependente ou rebelde, o destino é o mesmo. Um adulto que nunca nasceu de verdade, que veste roupas de gente grande, mas continua criança por dentro. Um filho eterno, perdido na ilusão de já ser livre. A ferida materna pode se disfarçar, mas sempre retorna. No amor que sufoca, na independência que não se sustenta, na solidão que pede colo, mas recusa abraços. É assim que o complexo materno aprisiona, mantendo o adulto no papel de filho, mesmo quando a vida o chama a ser criador de si. Libertar-se do complexo materno não é simples, e também não é cortar laços com a mãe real, não é rejeitar, nem culpá-la por tudo. O primeiro passo é compreender que existe uma força maior em jogo, uma força arquetípica que habita dentro de nós. A mãe real é humana, é falha, imperfeita, limitada, como todos nós. Carrega sua própria história, suas dores, suas escolhas. Não pode ser a deusa que a criança sonhava. A mãe arquetípica é outra coisa. É símbolo, é imagem coletiva que vive no inconsciente da humanidade. É ao mesmo tempo nutridora e devoradora. É o colo, mas também o abismo. Quando confundimos as duas, exigimos da mãe de carne e osso aquilo que pertence ao mistério universal. E é aí que nascem ressentimento, cobrança, dor. Separar essas dimensões abre um espaço novo, um espaço para compreender, um espaço para perdoar e, sobretudo, um espaço para crescer. O verdadeiro nascimento acontece quando conseguimos sair do útero psíquico, quando deixamos de esperar que alguém nos alimente emocionalmente e aprendemos a nutrir a nós mesmos. Esse renascimento dói. Dói porque nos obriga a encarar a solidão existencial. Dói porque nos mostra que ninguém virá nos salvar, mas é também libertador. É a travessia que nos transforma de fragmento em ser inteiro. É o passo que nos permite existir, não mais como filho eterno, mas como criador da própria vida. O mito de Perséfone nos ajuda a compreender esse processo. Perséfone era filha de Deméter, deusa da colheita e da fertilidade. Viviam juntas em harmonia. A filha passeava pelos campos, sempre sob o olhar protetor da mãe. O jardim de Deméter era um paraíso. Flores, frutos, abundância, tudo parecia eterno. Mas um dia, a terra se abriu. Hades, senhor do submundo, raptou Perséfone, levou-a para as profundezas, separou-a do colo materno. A dor de Deméter foi tão imensa que a terra secou. Nada germinava. A fome se espalhou pelo mundo. Esse luto só foi interrompido por um acordo. Perséfone passaria parte do ano com Hades e parte com Deméter. É dessa alternância que nascem as estações, primavera e verão, quando mãe e filha estão juntas. Outono e inverno, quando Perséfone retorna ao submundo. Mas o ponto mais profundo do mito é que Perséfone não voltou a ser apenas filha. Ao descer, ela se transformou em rainha, rainha do mundo inferior, soberana de si mesma. Se tivesse permanecido para sempre no jardim de Deméter, teria continuado criança. Foi a descida ao escuro, a perda, a separação, que a fez adulta.
Assim é conosco. O complexo materno não se resolve com fuga, nem com negação. Ele se resolve quando aceitamos descer ao nosso próprio submundo, quando atravessamos a dor da separação, quando reconhecemos que não podemos permanecer para sempre no colo da mãe. É o destino, é a vida, é a necessidade de individuação que corta o cordão invisível. Para nascer de verdade, a alma precisa atravessar a escuridão, aceitar o luto da perda e, a partir dele, conquistar autonomia. O útero um dia foi lar, mas é a travessia pelo submundo que nos permite reinar em nossa própria vida. Os sintomas desse aprisionamento psíquico muitas vezes são silenciosos. Não aparecem como grandes tragédias, mas como sinais discretos que moldam a vida sem que percebamos. Há adultos que nunca conseguem tomar uma decisão sem consultar a mãe. Carregam uma culpa avassaladora só de pensar em se afastar. É como se trair a mãe fosse trair a própria vida. Outros repetem nos relacionamentos o padrão que receberam na infância. Se tiveram ausência, buscam parceiros distantes, sempre inacessíveis. Se tiveram sufocamento, encontram parceiros controladores que os prendem novamente no mesmo laço. E alguns, sem notar, tornam-se eles mesmos pais e mães devoradores. Reproduzem no outro aquilo que um dia os feriu. Os sonhos também revelam esses sinais. Alguém sonha com uma casa onde a mãe controla todas as portas. Outro sonha que carrega a mãe nos ombros, pesada demais para caminhar. Outro ainda sonha que está sempre tentando alcançar o colo da mãe, mas nunca chega perto. O inconsciente fala em símbolos, mostrando a prisão que ainda não foi rompida. Esse ciclo só se rompe com consciência. No instante em que alguém percebe: estou tentando reencontrar minha mãe em cada relação. Esse é o primeiro corte, a primeira fenda no cordão invisível. Mas não basta enxergar a mãe como figura externa, é preciso reconhecer o arquétipo dentro de si. Só então nasce a possibilidade de oferecer a si mesmo o cuidado, o afeto e o alimento que sempre buscou. Esse é o verdadeiro começo da emancipação. Não depender mais do colo materno, mas aprender a ser a própria fonte de nutrição. Libertar-se do complexo materno não significa rejeitar a mãe. Não significa apagar sua história, nem negar sua presença. Significa transformar o vínculo, olhar para ela como ela é, humana. Uma mulher que fez o que pôde, dentro de suas limitações. Com erros e acertos, com luzes e sombras, com escolhas, que também foram moldadas por forças maiores. O corte verdadeiro não é externo, é interno. É reconhecer que o cordão invisível sempre esteve lá e que agora precisa ser rompido. Esse processo é árduo, porque toca a raiz da existência. É como cortar algo que nunca se viu, mas sempre se sentiu. É abrir mão da promessa secreta de um colo eterno. Mas nesse corte nasce a possibilidade de autonomia real. Só quando a alma aceita que não será mais nutrida pelo útero, pode começar a se nutrir da própria essência. Esse nascimento não é apenas psicológico, é espiritual. É o instante em que deixamos de ser apenas filhos para nos tornarmos criadores de nós mesmos. A jornada é longa, cheia de resistências, medos, recaídas, mas ao final existe uma descoberta fundamental. A mãe não desaparece, ela permanece em nós, como força simbólica, mas já não nos aprisiona. É nesse ponto que o Filho Eterno morre e nasce o ser humano inteiro. O desafio maior é lidar com a ambivalência. Como amar sem depender? Como honrar sem se submeter? Como perdoar
sem esquecer. Essa é a essência do complexo materno. Uma balança sempre instável. Se pendemos demais para a dependência, ficamos presos. Se pendemos demais para a rejeição, ficamos amargos. O equilíbrio está em aceitar a mãe como parte da nossa história, mas seguir para além dela. É reconhecer o que recebemos e o que faltou. É agradecer pelo dom da vida, mas não permanecer prisioneiro do colo. Todo ser humano nasce 2 vezes. A primeira, do corpo da mãe. A segunda, de sua própria alma. A segunda é mais difícil. Não há colo esperando. Não há alimento pronto. É um parto solitário, sangrento, silencioso. Um parto de si mesmo. Quem não atravessa esse nascimento permanece incompleto. Vive sempre à procura do que só poderia encontrar dentro de si. Procura no parceiro, no trabalho, na religião. A promessa do útero perdido. O complexo materno, nesse sentido, é paradoxal. É prisão, mas também convite. Convite para romper o útero. Convite para nascer de novo, para a própria vida. Romper dói, romper assusta, mas é no corte que a alma encontra sua liberdade. A superação do complexo materno exige coragem e exige também um ritual interno. Muitos encontram essa libertação ao se tornarem pais, quando percebem que precisam oferecer ao outro aquilo que um dia buscaram sem encontrar. Descobrem que a nutrição que faltou agora pode fluir através deles. Outros encontram no caminho da terapia, na análise profunda dos sonhos, no diálogo silencioso com as imagens que o inconsciente envia noite após noite. Há também os que encontram essa travessia pela arte. Pintam, escrevem, dançam, criam, transformam a carência em expressão, e a expressão em vida nova. E há os que buscam a libertação pela espiritualidade, pela oração que não pede apenas proteção, mas coragem para caminhar sozinho. Pela meditação que mostra que o colo eterno não está fora, mas dentro. Os sonhos são, muitas vezes, o mapa dessa jornada. Símbolos da mãe aparecem em cavernas, casas, oceanos, figuras femininas imponentes. Cada sonho é uma mensagem. A psique pedindo para nascer, para se separar, para se libertar. Alguns podem criar rituais próprios. Escrever uma carta de despedida à mãe interna. Enterrar um objeto que simbolize o cordão invisível. Acender uma vela, declarando a decisão de viver como adulto. Cada gesto, cada consciência é um passo na direção da individuação. O caminho de integrar a mãe como símbolo e não mais como prisão, esse é o verdadeiro sentido de libertar-se da mãe. Não negar, não apagar, mas transformar o vínculo em ponte para a totalidade. É nesse ponto que o self começa a brilhar e a alma, finalmente, aprende a caminhar com seus próprios pés. Assim, o complexo materno não fala apenas da nossa relação pessoal com a mãe. Ele revela uma estrutura arquetípica que nos molda desde o primeiro instante e que pode nos aprisionar por toda a vida. É sobre aprender a distinguir o humano do divino, o real do simbólico, o colo da prisão. É sobre aceitar a dor da separação e, ao mesmo tempo, honrar o mistério da origem. É sobre nascer de novo, não do corpo, mas da alma. Quando conseguimos esse corte, quando aceitamos a responsabilidade por nossa própria existência, quando paramos de buscar no outro a mãe perdida, então estamos prontos para viver, prontos para amar sem carência, prontos para criar sem dependência, prontos para caminhar com nossos próprios pés. Libertar-se do complexo materno é libertar-se da ilusão de que alguém nos salvará. É assumir, enfim, a vida que nos pertence. E no fundo, esse é o chamado mais profundo da travessia da alma. Romper o útero não é abandonar a mãe, é descobrir que a mãe já habita em nós, mas não nos aprisiona mais. É nascer para si mesmo, é nascer para a vida inteira.